No início da década de 2000, o Brás ainda mantinha aquele cheiro inconfundível de mistura. Tecido barato, fumaça de pastel em óleo escuro, restos de remela de madrugada acumulados nas calçadas que nunca tinham tempo de secar. Era um bairro que nunca dormia de verdade. Mesmo quando parecia silencioso, havia algo se movendo por trás. Gente, caminhão, acordos, medo. Sempre medo. E foi nesse ambiente que a história da garota começou a circular entre os becos como um boato que ninguém queria acreditar, mas que todo mundo murmurava com receio de que pudesse ser verdade. A menina tinha 17 anos. Não era moradora do Brás, mas costumava cortar caminho por ali todas as manhãs, a caminho de um curso técnico. Pequena, franzina, cabelo escuro sempre preso num rabo de cavalo, ela era conhecida por alguns vendedores que montavam barraquinhas antes do sol nascer. Um deles dizia que ela sempre passava com a mochila abraçada contra o peito e os fones de ouvido, conectados a um Discman velho, quase sempre ouvindo o mesmo álbum arranhado, algo que, segundo ele, parecia banda de adolescente. Era uma rotina previsível, marcada pela pressa de quem não queria estar ali, mas não tinha escolha. Numa quinta-feira, dessas de céu nublado, abafado, que já começa com cheiro de chuva, ela passou como sempre, acenou para o ambulante que vendia café ralo e seguiu por entre os trilhos onde a CPTM cruzava com vielas que ninguém com bom senso atravessaria sozinho. Às 06h13, segundo relatos posteriores, ela foi vista entrando no corredor que levava ao ponto mais isolado da linha de trem, e depois disso, simplesmente sumiu. Nos primeiros 2 dias, o desaparecimento não virou notícia. A polícia registrou como mais um caso comum entre tantos. No perfil inicial, nada indicava envolvimento com crime, drogas, brigas, nada. Era uma jovem comum, com vida comum, sem motivos aparentes para fuga, sem histórico de depressão, sem namorado abusivo, sem conflitos familiares maiores do que os típicos de adolescência. Mas algo naquele sumiço incomodava. A forma como tudo ocorreu parecia limpa demais, rápida demais, planejada demais. Na delegacia, entre as mesas metálicas riscadas, pilhas de papel, computadores antigos e café amargo servido num copo térmico manchado de tinta, os investigadores conversavam sobre o caso como se fosse mais um. Exceto um. O policial responsável por pegar o BO era um veterano de 48 anos, conhecido pelos colegas apenas como Douglas, homem amargo, marcado pela perda da esposa e enrolado em mais de 20 anos de ocorrências que deixaram cicatrizes que não aparecem em exame de corpo de delito. Naquela manhã, enquanto preenchia a ficha do desaparecimento, ele sentiu, mesmo que não soubesse explicar porquê, que aquilo ali ia dar problema. Era como se tivesse uma sombra sobre o papel. Douglas era o tipo de policial que já não se impressionava com muita coisa. Mas algo na expressão dos pais da garota o prendeu. A mãe tremia como se estivesse congelada, mesmo no calor abafado da sala. O pai mal conseguia respirar, repetindo que a filha nunca atrasava, nunca mudava de rota, nunca ficava sem ligar. Ela sempre manda mensagem quando troca de estação. Sempre. A frase ecoou na mente de Douglas como se alguém tivesse batido com força numa porta que ele já conhecia muito bem. A porta do instinto policial. Era raro, mas quando ele sentia aquilo, quase sempre significava que o caso ia afundar fundo. Muito fundo. Mas ninguém podia prever o que estava por vir. Enquanto os pais prestavam depoimento, uma ligação entrou na delegacia. Um funcionário da CPTM dizia que uma mochila havia sido encontrada perto dos trilhos, próximo à favela da Muca, região dominada por pequenos grupos criminosos que se organizavam de forma independente. Mas algumas células já tinham ligações com facções maiores. A descrição da mochila batia com a da menina. Douglas respirou fundo. Ele sabia o que aquilo provavelmente significava. E sabia que, se fosse o que estava imaginando, esse caso não ia terminar com buscas simples, nem com cartazes colados em postes. Ia envolver violência, muita violência, pessoas perigosas e, talvez pior, gente com conexões dentro e fora da polícia. Ainda naquela tarde,
Ele foi pessoalmente ao local onde encontraram a mochila. A cena era quase silenciosa, exceto pelo barulho metálico dos trens passando ao longe. A mochila estava sobre uma pedra aberta, com os objetos espalhados. Caderno com capa molhada, o Discman quebrado, os fones rasgados, além de um chaveiro que pendia, como se alguém tivesse arrancado da bolsa de forma abrupta. O que chamou a atenção de Douglas, porém, foi outra coisa. Havia marcas de arrasto no chão, como se tivessem puxado alguém à força para dentro de uma área entre os trilhos e a linha do muro da comunidade. Era ali que começava a beira da zona onde nem a polícia gostava de entrar. E foi ali que Douglas sentiu pela primeira vez que aquilo não era apenas um desaparecimento. Era um recado muito claro, para quem quisesse enxergar. Ele sabia que precisaria entrar em locais onde a polícia não era bem-vinda. Sabia que enfrentaria gente armada, gente desesperada, gente cruel. Sabia que, se seguisse em frente, não teria volta. Mas também sabia que não podia ignorar aquilo. No fundo, ele pressentia. Aquela garota não tinha sido escolhida ao acaso. E a investigação estava prestes a perturbar pessoas que preferiam permanecer invisíveis. E é assim que o caso da menina dos trilhos realmente começa. O Brás tinha um jeito estranho de engolir acontecimentos. As coisas sumiam rápido por lá. Pessoas, objetos, conversas. Mas, se você soubesse onde pisar e com quem falar, o bairro começava a te devolver pequenas migalhas de verdade. E Douglas sabia exatamente onde começar. Ele voltou ao ponto onde a menina havia sido vista pela última vez, entre os trilhos e a velha parede de concreto, marcada por pichações de mais de uma década. O local estava vazio naquela manhã, mas havia sinais claros de movimento recente. Bitucas de cigarro novas, marcas de pneu, um copo plástico ainda úmido. Aquilo não era abandonado, era usado. E em lugares usados sempre havia alguém observando. Foi então que Douglas viu o que parecia ser apenas mais um morador de rua, sentado no canto, escondido embaixo de um cobertor encardido. Parecia inofensivo, mas seus olhos eram atentos demais para alguém que supostamente estava dormindo. O policial se aproximou devagar, sem pôr a mão na arma, mas também sem perder a postura de quem não tinha intenção de recuar. "Acordado desde quando?" perguntou Douglas, com aquela voz rouca de quem já fumou mais maços do que gostaria de admitir. O homem levantou o olhar e deu de ombros. Era magro, barba desgrenhada, pele marcada por sol e álcool. Mas os olhos carregavam algo que Douglas reconhecia. Medo. Medo fresco. "Eu tava por aqui", respondeu o homem, evitando contato visual direto. "Vi a menina, sim." Douglas se aproximou mais. "Fala." O morador olhou para os lados, como se conferisse se alguém estava ouvindo. Ela não estava sozinha, não. Tinha um cara atrás dela. A voz dele tremia. Grande, forte, capuz preto. Parecia saber para onde ela ia. Parecia seguir ela há dias. Douglas se ajoelhou para ficar na altura do homem. "Você viu o momento em que ela desapareceu?" O morador hesitou. E hesitação demais dentro de um depoimento significa que existe uma peça faltando e que essa peça é importante. "Moço, se eu contar o resto, você me protege?" Douglas franziu o senho. Esse tipo de pergunta só aparecia quando alguém realmente estava enfiado no meio de coisa séria. "Protejo", respondeu, firme. "Mas você tem que falar tudo." O homem respirou fundo, colocou a mão na testa e continuou. Ele puxou ela para dentro do corredor da muca. Eu vi. Não deu tempo nem de gritar. Ele engoliu seco. E tinha mais gente esperando lá dentro. Douglas sentiu o estômago travar. Mais gente esperando. Isso mudava tudo. Quantas pessoas? 3, talvez 4. Não deu para ver direito. Mas o morador encarou Douglas pela primeira vez. Eles não estavam só sequestrando, não. Estavam levando ela para dentro da favela. Douglas ficou em silêncio por alguns segundos. A favela da Muca, naquela época, era uma mistura de moradia, esconderijo e zona cinzenta, onde grupos pequenos tentavam ganhar seu território. Não eram tão organizados quanto facções maiores, mas tinham gente perigosa, armada, desesperada.
E o pior tipo de criminoso é aquele que acha que tem algo a provar. Por que você não chamou a polícia? Perguntou Douglas. O morador riu, um riso seco e vazio. O senhor acha que eles iam deixar? Ele apontou com a cabeça para os prédios e vielas ao redor. Aqui todo mundo vê tudo, mas ninguém fala nada, porque quem fala desaparece igual. Aquela frase bateu forte. Douglas já tinha ouvido isso antes, em vários casos, em vários bairros. Mas naquele momento, naquele ponto específico, aquela frase assumia um novo significado. Isso estava planejado. E se estava planejado, aquilo não era só um sequestro. Era um processo, um movimento que já vinha acontecendo há algum tempo. Talvez a menina não fosse a primeira. Talvez fosse apenas a primeira que alguém se importou o suficiente para procurar. Douglas precisava avançar. E rápido. Ele ofereceu um cartão ao morador, mesmo sabendo que ele provavelmente nunca ligaria. Se lembrar de mais alguma coisa, fala comigo. O homem tomou o cartão com as mãos trêmulas. Tem mais uma coisa, murmurou. A menina, quando puxaram ela deixou cair uma coisa. Douglas se endireitou. O quê? O homem vasculhou o bolso e retirou um objeto pequeno, sujo, coberto de poeira e graxa. Entregou com cuidado, como se tivesse medo de ser visto segurando aquilo. Era um brinco. Um pequeno brinco prateado, forma de estrela, com um risco de sangue seco na ponta. Douglas reconheceu imediatamente. A mãe da garota tinha dito que ela usava aquele par todos os dias. Ele guardou o brinco no bolso interno da jaqueta e se levantou. A partir dali, o caso ganhava outro tom. Agora não era só investigação. Era pessoal. A entrada da favela da Muca não tinha placa, não tinha marca, não tinha portal. Quem era de fora só percebia que havia mudado de território quando o ar ficava mais denso, o silêncio ficava mais pesado e o movimento das pessoas começava a parecer coordenado. Baiano caminhava passos à frente, mas sempre olhando por cima do ombro. Douglas percebia o nervosismo, mãos trêmulas, respiração curta, cabeça baixa. Isso significava uma coisa. Alguém tinha avisado. A favela sabia que 2 homens estavam entrando, e a favela nunca recebe visitas sem notar. 3 meninos, não mais velhos que 15 anos, surgiram de dentro de um beco, parados como se fossem postes humanos. Caminhavam devagar, mascarados, usando bermudas largas. O que estava no meio segurava algo dentro da camisa. O formato deixava claro que era arma. Baiano engoliu seco. Eles vão perguntar quem você é. Não fala grosso, não ergue a voz. Não mostra o distintivo. Douglas permaneceu calmo. Vou deixar você falar por mim. Os meninos ficaram a uma distância curta, encarando Douglas como se estivessem analisando uma peça de carne. Quem é esse cara aí? Perguntou o do meio, voz fina, mas postura perigosa. Baiano tentou sorrir. É só um amigo. Tá procurando uma pessoa. Aqui ninguém procura ninguém, respondeu outro garoto. Se sumiu, é porque mereceu. Douglas continuou imóvel. Ele sabia que intimidar um adulto era fácil. Intimidar um adolescente com poder era impossível. O mais jovem com arma tem mais medo, mais impulso, mais vontade de mostrar serviço. E isso os torna imprevisíveis. Ele tá comigo. Baiano insistiu. Só quer informação. Os meninos trocaram olhares. Douglas percebeu algo neles. Não era confiança, nem ódio. Era alerta. Como se todos ali estivessem esperando um ataque. Como se a favela estivesse tensionada por algo que ainda não tinha estourado. O garoto do meio deu um passo para trás. Passa, mas não vai mexer em nada, hein? A gente tá de olho. Era mentira. Eles não estavam apenas de olho. Eles estavam monitorando, seguindo, calculando. Douglas e Baiano entraram mais fundo. Os becos eram estreitos, úmidos. As paredes tinham infiltrações antigas, formando manchas que pareciam mapas de um lugar que nunca existiu. A cada curva, a sensação de vigilância aumentava. Gatos corriam pelos telhados frágeis, vozes ecoavam em janelas abertas e, vez ou outra, um rádio chiava alguma música distante, criando um clima de abandono acompanhado. Douglas caminhava analisando tudo: poeira, marcas no chão, buracos,
portas entreabertas. Cada detalhe podia ser pista. Até que viraram uma esquina e encontraram algo que travou seu passo. Uma pequena parede de concreto, pichada com letras pretas. Aqui não se fala o nome dele. Douglas aproximou-se e tocou a tinta. Estava seca há dias, mas o recado era recente. Muito recente. Isso aqui é sobre quem? Perguntou ele. Baiano ficou pálido. Douglas, isso é sobre o cara que começou a pegar gente. O motoqueiro. Eles não falam o nome. Tem medo. É superstição? Não, é porque quando alguém fala, alguém morre. Douglas respirou fundo. Não acreditava em lenda. Acreditava em padrões. E aquilo era um padrão claro. Alguém tinha conquistado o poder pelo medo, não pela força. E pessoas assim costumam ser inteligentes e extremamente perigosas. Continuaram andando até chegarem a uma área mais aberta, como um pátio improvisado entre barracos. Ali, algo chamou totalmente a atenção de Douglas. Uma velha garagem transformada em depósito. E havia cadeiras viradas, pedaços de corda, uma lanterna quebrada, roupas rasgadas, tudo jogado como se alguém tivesse saído às pressas. Douglas se aproximou, agachou e analisou. Rasgões na parede, como se alguém tivesse tentado se agarrar. Marcas no chão arrastadas. E um detalhe quase invisível. Um fio de cabelo castanho, bem fino, preso na farpa de madeira. Douglas puxou um envelope de evidência do bolso e guardou o fio com cuidado. Baiano observava ao fundo, inquieto. Isso aqui foi usado para manter alguém, disse Douglas. Com certeza, respondeu Baiano. E se usaram isso, a pessoa não saiu andando daqui. Douglas virou a cabeça devagar. Como assim? Aqui. Baiano respirou fundo. Quando alguém desaparece ou aparece morto, o corpo não fica aqui dentro. Eles levam para o córrego. Douglas apertou o maxilar. A menina podia estar morta, ou podia estar respirando por um fio. Ele deu alguns passos ao redor da garagem e encontrou impressões frescas de pneus, pequenas, finas, de moto. As mesmas que ele viu no local onde a menina desapareceu. Douglas se levantou. O olhar endureceu. A investigação ganhava direção. Foi quando ouviu algo. Um latido curto, depois outro, depois passos correndo. Baiano arregalou os olhos. Corre, Douglas, agora. O que aconteceu? Eles descobriram que tem polícia aqui dentro. Antes mesmo de Douglas questionar, surgiram 3 homens descendo a viela ao fundo, correndo, armados, gritando. É ele, é o Tira! Pega o Tira! Douglas puxou Baiano pelo braço e correram em direção oposta. As vielas pareciam se fechar ao redor deles, virando um labirinto claustrofóbico. Vozes ecoavam de todos os lados. Pega! Bloqueia a saída! Não deixa fugir! Douglas tinha corrido por becos antes, mas nada se comparava àquilo. A favela parecia viva e queria engoli-lo. A cada curva, tiros eram ouvidos mais perto. Não eram para matar, eram para assustar, para encurralar. Vira aqui! Gritou Baiano, entrando por um corredor estreito demais para 2 pessoas. Douglas entrou também, mas ficou com a camisa presa em um prego na parede. Rasgou com força e continuou. Mais tiros, gritos, passos se aproximando. Douglas viu uma escada metálica e puxou Baiano. Sobe! Tá louco? Vai dar na laje. Melhor que levar tiro. Subiram correndo. No alto, a laje era estreita, com uma antena torta e uma porta que levava ao interior de outro barraco. Aqui! Douglas empurrou a porta que abriu com estrondo. Entraram. Era a casa de alguém, pequena, cheirando a comida velha, com TV ligada sem som. Fecha! Gritou Baiano. Douglas trancou a porta e apagou a luz. Do lado de fora, passos fortes atravessavam a laje. Cadê ele? Desceu para aquele lado. Procurem tudo! Douglas e Baiano ficaram em silêncio absoluto, ouvindo o barulho cada vez mais distante. Após longos minutos, Baiano sussurrou. Eles vão rodar o bairro todo hoje. A gente não pode sair agora. Douglas respirou fundo. Então vamos esperar. Mas, quando sairmos, vamos voltar para a garagem. Lá tem mais coisa, tenho certeza. Baiano engoliu seco. Você quer voltar lá? Quero. E vou.
Porque o homem que sequestrou aquela menina não fez isso sozinho. E se ele ainda estiver aqui dentro, ele vai cometer outro crime. Douglas deixou a mão sobre a arma no coldre. O caso tinha deixado de ser só um desaparecimento. Agora era um jogo de caça. E Douglas acabara de entrar no território do predador. Eu nunca gostei de trabalhar nas madrugadas da Zona Norte. A cidade muda de cheiro, muda de som, muda de comportamento. É como se São Paulo desligasse a máscara e deixasse à mostra sua verdadeira face. Nervosa, perigosa, silenciosa demais em alguns pontos e barulhenta demais em outros. Naquela semana, tudo estava mais pesado do que o normal. 3 mortes ligadas ao mesmo padrão, rastros idênticos, e agora o nome de Rodrigo aparecendo em tudo, como um fantasma que cutucava nossa paciência. A sala de investigação estava tomada pelo zumbido das lâmpadas velhas e pelo cheiro de café requentado. Dinei, que nunca escondia opinião, jogou os documentos na mesa como quem arremessa um pedido de socorro. Cara, esse moleque não tem noção do que fez. Ele coçou a nuca, inquieto. E a gente ainda não sabe até onde ele pode ir. Eu folheei as páginas devagar. Fotos das vítimas, trajetos marcados em vermelho, horários, relatórios preliminares, testemunhas que não viram nada, ouviram e não queriam dizer. Era sempre assim. O medo falava mais alto do que qualquer senso de justiça. Rodrigo tinha motivo? Perguntei. Tinha, Dinei respondeu de imediato. O suficiente para derrubar qualquer um. Mas não parece só ódio, Doug. Isso aqui tem método, frieza. Ele pensou em cada detalhe. Eu sabia. E era isso que me irritava. A frieza é sempre o que mais denuncia um assassino preparado. O instinto é bagunçado, impulsivo. Mas planejamento, isso pertence a outro tipo de pessoa. Alguém que estudou a rotina, que sabia por onde começar e principalmente por onde terminar. Peguei a foto da terceira vítima. O rosto congelado no susto. O corte preciso. Nada exagerado, nada teatral, somente o necessário. Cruel, sim, mas eficiente. Isso colocava Rodrigo em uma nova categoria. Não era apenas um garoto revoltado. Era alguém que tinha passado do limite com uma lucidez perturbadora. A porta da sala abriu de repente. A delegada Carla entrou com passos firmes, olhar cansado, voz firme como sempre. Atualização do laboratório, ela disse, entregando um envelope grosso. O DNA parcial encontrado na casa bate com o padrão do Rodrigo. Não é coincidência, é confirmação. E agora temos o laudo dos celulares das vítimas. O silêncio na sala foi imediato. Eu abri o envelope. 3 aparelhos, 3 vidas diferentes. E uma coisa em comum. Todos receberam mensagens do mesmo número desconhecido, poucos minutos antes de desaparecerem. As mensagens eram simples, diretas, desprovidas de emoção. Preciso falar urgente. É importante. A assinatura? R. Rodrigo tá chamando as vítimas antes, né? Perguntei. Parece, Carla respondeu. Mas ainda não sabemos como ele convencia. Nenhum dos 3 parecia disposto a encontrá-lo naquele horário. Talvez ele usasse algo que eles não podiam ignorar, sugeriu Dinei. Algo pessoal, sim. Algo que feria. Algo que machucava mais do que qualquer ameaça. Culpa, medo, dívidas antigas, segredos. Rodrigo sabia exatamente onde cutucar. Enquanto analisávamos, o telefone fixo tocou. Um toque seco, insistente. Eu atendi. Investigador Douglas. A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. Vocês estão atrás do Rodrigo, né? Quem tá falando? Só escuta... Vocês não sabem com quem ele andou falando esses dias. Não sabem no que ele estava metido. Ele surtou. Mas não foi do nada, tem mais gente nisso. Quem? Perguntei, tentando manter a calma. Quem está envolvido? Silêncio. Um silêncio pesado. Vivo. Ele encontrou alguém que mexeu com a cabeça dele. Alguém que fez ele passar do limite. Vocês não estão caçando só um assassino. Estão caçando um garoto levado para o fundo do poço por gente suja. Nome. Eu exigi. Me dá um nome. A ligação caiu. Eu fiquei olhando o telefone como se ele pudesse responder alguma coisa. Dinei cruzou os braços.
E aí? A gente não tá vendo o quadro inteiro, respondi. Rodrigo não explodiu sozinho. Isso aqui tá cheirando a manipulação. Ele foi empurrado. Carla respirou fundo. Então vamos achar quem empurrou. Eu me inclinei sobre a mesa e espalhei todos os arquivos. Comecei a reorganizar, alinhando informações, cruzando horários, comparando padrões. Aos poucos, algo começou a surgir no emaranhado de dados. Uma pessoa que aparecia nas sombras de cada movimentação do Rodrigo nas semanas anteriores. Uma pessoa que nunca surgia diretamente, mas deixava rastros pequenos como migalhas. Chamava-se Léo Maturani, morador do mesmo bairro, sem ficha criminal, sem emprego fixo, sem círculo social sólido, mas com movimentações financeiras que não batiam com sua realidade. E o mais importante, mensagens apagadas no celular de Rodrigo, onde o nome Léo aparecia em trechos recuperados pelo software forense. Eu sentei na cadeira novamente. Achei o primeiro fio, murmurei. Dinei inclinou-se sobre meus ombros para olhar. Esse cara é quem? Ainda não sei, respondi. Mas sei que ele não é insignificante como parece. Rodrigo não caiu nesse buraco sozinho. E esse Léo aqui, bati o dedo no nome, é o primeiro degrau da descida. Carla se aproximou. Então vamos fazer ele falar. Eu olhei para os dois. Antes de localizar ele, vamos entender o que ele fez com o Rodrigo. Porque se esse moleque realmente matou a própria família e fez tudo com essa precisão, então o que quer que esse tal de Léo tenha colocado na cabeça dele não foi pouca coisa. E naquele instante, pela primeira vez desde o início do caso, eu senti um arrepio subir pela espinha. A história já não era apenas sobre um garoto que perdeu o controle. Era sobre quem o transformou. E por quê? Eu sempre digo que quando um crime parece simples demais, é porque alguém trabalhou muito para que parecesse simples. E quanto mais eu cavava o passado recente do Rodrigo, mais surgia a sensação incômoda de que estávamos apenas arranhando a superfície. O nome do tal Léo Maturani era uma sombra que aparecia nos cantos, sempre onde não devia, sempre sem querer chamar atenção. O tipo de presença que não fala, mas influencia. Não atua diretamente, mas move quem atua. E isso no meu ramo é sempre sinal de perigo. Cheguei na delegacia antes do amanhecer. O céu ainda estava roxo, aquela cor que só São Paulo tem quando a madrugada está se despedindo, mas ainda segurando a noite pelos cabelos. A cidade parecia suspensa, num silêncio estranho, como se estivesse respirando fundo antes do caos do dia começar. Peguei o novo relatório impresso pelo laboratório e comecei a ler enquanto tomava um café morno, que alguém esqueceu no balcão. O cheiro era horrível, mas o calor ajudava a espantar o torpor. Era oficial. Léo aparecia conectado a todas as últimas fases da vida do Rodrigo, nas semanas que antecederam o crime, nos dias que antecederam o primeiro desaparecimento e principalmente nas 48 horas antes do massacre dentro da casa. Aparecia, mas nunca à luz, sempre pelas margens. Dormiu na delegacia? Era Dinei entrando com o casaco ainda aberto e cara de poucos amigos. Parece que tomou um banho de madrugada e veio trabalhar direto. Dormi não, murmurei sem tirar os olhos do papel. Mas tô melhor que você. Ele jogou a mochila na mesa, puxou uma cadeira e sentou com aquele suspiro de quem sabe que o dia vai ser longo. O que temos do Maturani? Mais perguntas do que respostas. Entreguei o relatório para ele. À medida que lia, sua cara ia ficando mais fechada. Desempregado há meses, mas com movimentações de 1.000, 2.000, 5.000, depósitos feitos em espécie, sempre em horários incomuns. Dinei franziu a testa. Isso aí é coisa de lavagem, ou acerto parcelado, ou pagamento por serviços. Eu completei. Serviços que ainda não sabemos quais. Dinei largou o papel na mesa. Rodrigo foi manipulado. Pelo menos influenciado foi. Isso explica a frieza? A precisão? Explica parte. Mas não explica tudo. O garoto tinha um perfil emocional instável. Isso pode ser usado. E alguém usou. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E então a delegada Carla entrou, com um semblante sério. Encontramos o endereço fixo do Léo, ela disse, entregando um papel com o endereço impresso.
Jardim Brasil. Estrutura velha, kitnet subdividida, aluguel barato, mas ele não dormiu lá nas últimas 2 noites. Está fugindo? Perguntei. Carla balançou a cabeça devagar. Não exatamente. Parece que alguém tirou ele de circulação antes da gente chegar. Essa frase me deixou com um gosto amargo na boca. Como assim tirou? Dinei perguntou. Ele sumiu ou sumiram com ele? Carla puxou uma cadeira e sentou. Vizinhos contam que 2 homens foram até o local anteontem. Levaram Léo sem gritar, sem brigar, como se ele estivesse esperando. Um dos vizinhos disse que ouviu algo como: "Agora é com eles." Eu esfreguei o rosto com força. Isso complica. E muito. Carla continuou. Porque não sabemos se eles significa cúmplices, mandantes, ou gente querendo silenciar todo mundo antes que a polícia chegue. Dinei apoiou o cotovelo na mesa. Tá cheirando a queima de arquivo. Eu também acho, eu disse. Mas antes de considerar isso, temos outra coisa. O laboratório recuperou áudios apagados do celular do Rodrigo. Carla colocou um pendrive na mesa. Tem de uma conversa entre ele e o Léo. Não está completo, mas o que sobrou pode ajudar. Meu estômago deu um nó. Coloquei o pendrive no computador e abri o arquivo de áudio. O som era chiado, falhado, com partes faltando, mas dava para entender pedaços. Entre ruídos metálicos, a voz de Rodrigo aparecia, tensa, quase trêmula. Não dá mais. Isso passou do limite. Eu não vou fazer isso. E então a voz de outro homem, grave, controlada, com um tom que não precisava levantar para impor autoridade. Você vai porque já começou. Não existe voltar atrás. Eles fizeram com você a vida inteira. Agora é sua vez de fazer com eles. Pausa longa. Ou você acha que vai sobreviver se parar? Rodrigo responde quase num choro contido. Mas é minha família. E o homem rebate. Família? Eles só usaram você. Olha tudo que esconderam. Tudo que fizeram. Você viu. Agora é só fazer a última parte. Depois disso você é livre. O áudio termina ali. Não havia outro trecho recuperado. A sala inteira ficou silenciosa. Mas não era um silêncio comum. Era aquele silêncio denso, carregado, que bate antes da tempestade. Dinei passou a mão no rosto. Esse cara lavou o cérebro do moleque. Lavou, não. Corrigi. Ele moldou. Usou os traumas, usou o passado, usou as feridas. Isso aqui não é manipulação normal. É doutrinação emocional. Carla apoiou os braços na mesa. Precisamos achar esse Léo antes de alguém o apague. Eu respirei fundo. Vamos começar identificando quem são eles. Quem está acima do Léo. Quem tem interesse em destruir uma família inteira por meio de um garoto mentalmente frágil. Ela concordou. A partir de agora, a coisa muda de nível. Rodrigo não foi o início do caso. Ele foi a ponta do iceberg. E ali, naquele instante, eu tive certeza absoluta. O assassinato da família não era o crime principal. Era apenas o recado, o começo de algo maior. Algo que ainda não tínhamos percebido. Algo que não ia parar. E se não parasse, mais gente ia morrer. A delegacia parecia menor naquele dia. Não pelo espaço físico, mas pelo peso do que tínhamos acabado de descobrir. O caso que todo mundo achava ser um surto familiar, uma tragédia doméstica, tinha virado outra coisa, outra escala, outro inferno. Eu sempre observei que quando um caso começa a parecer grande demais, a cidade reage. E São Paulo tem seus próprios modos de avisar. Buzinas mais impacientes, olhares mais desconfiados, gente que passa por você na calçada olhando para trás como se tivesse medo de ser seguida. A cidade sente quando algo perigoso está se movendo. E algo enorme estava se movendo. Mas antes de mergulhar nessa sensação, precisei fazer o que aprendi desde o início da minha carreira: voltar para o básico. Se tudo está bagunçado demais, é porque a gente ainda não desenhou o mapa certo. Então sentei diante do quadro branco da sala de guerra. Peguei o marcador e escrevi no centro: por que a família? Logo abaixo escrevi: por que o Rodrigo? E então: quem é eles? Dinei chegou, jogou um maço de papéis na mesa e se encostou no vidro da janela.
As imagens das câmeras da rua de trás chegaram, ele avisou. Alguma coisa útil? Útil demais. E estranha demais. Ele pegou o tablet e me entregou. Dei play. A filmagem mostrava 2 homens entrando na rua da casa da família cerca de 20 minutos antes do massacre. Não pararam, não conversaram, não olharam para nada. Andaram direto até o final da rua, viraram à esquerda e desapareceram. Eles sabiam exatamente onde ir, observei. E tem mais. Dinei arrastou a linha do tempo. Olha isso. Agora aparecia Rodrigo, estacionando a moto. Desce, coloca o capacete no banco, hesita por alguns segundos, olhando para a porta da casa, e entra. O garoto não estava indo matar ninguém com naturalidade. Dinei comentou. Ele está inseguro, tenso, em conflito. Como alguém que recebeu um ultimato, completei. Ficamos olhando a tela por alguns segundos, como se alguma resposta fosse pular de dentro da imagem. E onde entram os 2 homens? Eu perguntei. Segundo as câmeras da outra rua, eles não saíram por lugar nenhum. Dinei respondeu. O que significa que ou entraram em alguma casa, ou estavam lá para garantir que Rodrigo não voltasse atrás. Eu finalizei, sentindo um arrepio subir pelas costas. Carla entrou na sala nesse momento com expressão de quem já traz notícia ruim. Equipe de perícia acha que encontrou a motivação inicial, ou pelo menos o gatilho que o manipulador usou no Rodrigo. Fala, eu disse. Ela pousou um envelope pardo na mesa. Dentro, fotos impressas. Comecei a folhear. Eram documentos antigos, registros de processos cíveis, boletins de ocorrência arquivados, todos referentes ao pai do Rodrigo. E a palavra que começou a aparecer repetidamente nos documentos fez meu estômago embrulhar. Desvio, abuso, fraude, ameaça. Isso aí é o quê? Dinei perguntou. Carla puxou uma cadeira. Parece que o pai do Rodrigo esteve envolvido no passado em um esquema pesado de cobrança ilegal. Muita chantagem, muito dinheiro, muita gente ameaçada. Só que nunca chegou a ser denunciado oficialmente. Ele sempre escapava. E alguém guardou isso tudo por anos? Perguntei. Guardou, alimentou e esperou o momento certo para usar. Carla respondeu. Inclusive, alguns desses documentos foram entregues anonimamente ao Rodrigo semanas antes do crime. Quem entregou? Dinei perguntou. Ninguém sabe. Envelope deixado na portaria. Sem digital. Sem origem. Dinei bufou. Então eles podem ser vítimas antigas querendo vingança. Ou cúmplices querendo silenciar velhas dívidas. Carla rebateu. Ou alguém que viu uma oportunidade. Plantar rancor, inflamar o garoto e deixá-lo fazer o trabalho sujo. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos encarando as fotos. A ficha caiu como um soco. O manipulador não inventou nada. Ele usou verdades distorcidas, verdades antigas. Virou o garoto contra a família usando material real, porém incompleto. Como assim incompleto? Carla perguntou. Peguei a foto final do envelope. Era uma declaração antiga da mãe, relatando um desentendimento familiar pesado, documento mal preenchido, incompleto, cheio de lacunas. Aqui, eu disse. Isso foi usado como prova, mas ela nunca levou adiante. O caso foi arquivado. Não tinha fundamento. Só que entregaram para o Rodrigo como se fosse a prova final de que a família escondia algo monstruoso. Carla apoiou a caneta na mesa. Então alguém montou uma narrativa. Uma narrativa perfeita, completei. Rodrigo não matou sem motivo. Ele matou porque acreditou que estava acertando contas, libertando-se, sendo livre, como o Léo disse no áudio. Mas, enquanto falava, uma sensação mais pesada começou a se instalar na minha cabeça. Algo que não fazia sentido, mas que ao mesmo tempo fazia sentido demais. Tem mais alguma coisa aí? Eu murmurei. Dinei olhou para mim. O que foi agora? Respirei fundo, conectando os pontos que vinham martelando na minha mente. Rodrigo não tinha estrutura emocional para coordenar um massacre sozinho. Ele foi empurrado, mas... Por quê? Qual o interesse maior nisso? E por que o manipulador desapareceu horas antes da gente chegar nele? Isso tudo indica algo organizado.
Algo planejado. Carla franziu o senho. Tá falando de quê? Tráfico? Estelionato? Milícia? Eu neguei com a cabeça devagar. Não. Tô falando de algo mais profundo. Organizado, mas discreto. Invisível. Que atua por influência, não por visibilidade. Que opera usando jovens emocionalmente frágeis para acertar contas que eles mesmos não têm coragem de resolver. O silêncio tomou conta da sala outra vez. Dinei balançou a cabeça. Você tá dizendo que existe uma rede? Um grupo? Levantei os olhos para eles. Não só isso. Tô dizendo que Rodrigo pode ser o terceiro caso seguindo o mesmo padrão. Só que, nos anteriores, os garotos sumiram antes de chegar no extremo. Carla arregalou os olhos. Você tem certeza? Tenho. E vocês também vão ter, assim que ouvirem os outros áudios recuperados. A tensão na sala subiu, como se alguém tivesse fechado a porta e apagado as luzes. A história estava ficando mais sombria do que qualquer um imaginava. E aquilo que começou como um caso de homicídio, agora tinha cheiro de recrutamento, de aliciamento, de doutrinação silenciosa. E o pior, estava acontecendo em vários bairros da cidade. Inclusive no nosso. Eu sempre acreditei que, quando um caso começa a escapar dos limites naturais, quando deixa de ser só violência e vira algo estratégico, quase cirúrgico, a gente precisa parar de olhar para o que está na nossa frente e começar a olhar para o que está por trás. E era exatamente ali que tudo começava a fazer sentido. E, ao mesmo tempo, deixava de fazer. Assim que toquei no arquivo de áudio recém-recuperado do celular de Rodrigo, senti aquela tensão estranha, algo que só policiais experientes reconhecem. O corpo percebe antes da mente. O estômago aperta, o peito fica pesado, e você sabe que o que vai ouvir vai mudar a rota da investigação. Dá o play. Pedi. Carla colocou o celular na mesa e ampliou o som. O áudio começou com respirações curtas, rápidas. Era Rodrigo. Não havia dúvida. Ele estava nervoso, angustiado, mas tentando parecer calmo. A voz dele sempre tinha aquele timbre de menino mais novo do que a idade real, mas ali estava madura, endurecida. Eu tô pronto, só preciso que você diga de novo que eu tô fazendo a coisa certa. Silêncio, e depois a outra voz. A voz que a gente já conhecia, a voz de Léo. Só que, dessa vez, algo estava diferente. Ele não parecia casual, debochado, manipulador como antes. Ele estava performando, falando como quem lê um texto ensaiado, como quem faz parte de algo. Todo ciclo exige coragem, você sabe, você viu. Agora é sua vez. Eles vão te agradecer um dia, Rodrigo. Você está libertando eles. Eu pausei o áudio antes de continuar. Ciclo, repeti em voz baixa. Dinei encostou as mãos na mesa. Esse cara tá falando como se isso fizesse parte de uma sequência, algo que se repete. Isso é doutrinação, Carla completou. É discurso ideológico, é formação de culto. Eu balancei a cabeça. Não é culto. Culto tem símbolo. Grupo tem identidade. Quadrilha tem estatuto. Organização tem hierarquia. Eles não têm nada disso registrado, nada concreto. É algo mais fragmentado, uma rede solta. Não existe líder único, não existe prédio, não existe endereço. Existe só a ideia e o recrutamento. Dei play de novo. Agora Rodrigo chorava. Chorava mesmo. Mas eles são minha família. E Léo imediatamente cortava. São seu passado, não são seu futuro. Carla fechou os olhos por um segundo. Ele desmonta o garoto e depois entrega a solução para reconstruí-lo. Técnica clássica, só que adaptada. Eu continuei ouvindo. Depois disso, você vai viver livre, sem medo, sem dívida, sem vergonha. É só hoje. Amanhã começa a sua vida de verdade. Só faz o que combinamos. Eu pausei, e a sala inteira ficou em silêncio, até que Dinei sussurrou. Então, não foi motivação, foi condicionamento. Assenti. E se Rodrigo fosse só o início? Se o plano fosse, depois dele, vir mais um e depois outro?
Carla baixou a cabeça. O que você quer dizer? Respirei fundo. Lembram dos 2 casos arquivados que mencionei? Os 2 garotos que apresentaram mudanças bruscas de comportamento sumiram por dias, depois reapareceram dizendo que tinham resolvido suas dívidas internas. Casos estranhos, psicológicos, mas sem crime. Sim, Dinei respondeu. Eles receberam áudios. Eu completei. Da mesma pessoa, ou do mesmo grupo. Carla arregalou os olhos. Você tem certeza disso? Absoluta. A sala ficou pesada. Muito pesada. Porque aquilo significava uma coisa. Rodrigo não era a exceção. Ele era o primeiro que não conseguiu voltar. Ou o primeiro que não iria voltar porque não deixaram. Então voltei ao quadro branco e escrevi uma nova pergunta, maior do que todas as anteriores. Quem ganha com a morte da família? Mas antes de eu terminar de colocar o ponto de interrogação, Dinei recebeu uma notificação no celular. Ele franziu o senho. Que foi? Perguntei. Acabou de chegar um relatório do laboratório de cibernética. Eles rastrearam o IP de onde vieram algumas das mensagens enviadas para o Rodrigo. Carla se aproximou. E... Dinei demorou uns segundos. Não era hesitação. Era choque. Então ele disse: os envios foram feitos de 3 locais diferentes da cidade. 3 manipuladores? Carla perguntou. Não. Dinei respondeu. 3 lugares. Mas o mesmo padrão de rota, o mesmo estilo de mascaramento, a mesma assinatura digital. Tudo indica que eu mesmo concluí. Que alguém está movimentando as peças. Alguém que não aparece. Alguém que usa outros para recrutar. Uma engenharia social. E aí veio o que realmente me deixou gelado. O último envio, continuou Dinei, foi feito 45 minutos depois do massacre. Eu travei. Carla também. Depois? Ela repetiu. Depois do crime? Mas... Rodrigo já estava morto nessa hora. Dinei assentiu. Eu sei. Então... Carla sussurrou. Quem recebeu? O silêncio caiu como concreto. Eu encarei o quadro, as perguntas, as conexões, os vazios, e então falei o que nenhum de nós queria dizer em voz alta. Eles já têm outro garoto. E provavelmente ele já está sendo condicionado. Eu queria dizer que naquele momento nós 3, eu, Carla e Dinei, entramos em pânico. Seria humano, seria esperado. Mas a verdade é que polícia não entra em pânico. A gente endurece. A gente volta para o modo de sobrevivência. A mente corre mais rápido do que o corpo. E a primeira sensação que bateu em mim não foi medo. Foi raiva. Uma raiva silenciosa, quente, precisa. Raiva de saber que enquanto estávamos ali tentando decifrar os últimos passos de Rodrigo, alguém já estava preparando o próximo garoto. Alguém estava enviando mensagens, áudios, instruções. Alguém estava repetindo o mesmo padrão. Eu me virei para Dinei. Local do envio, agora. Ele abriu o mapa no tablet. 3 pontinhos vermelhos piscavam na tela. O primeiro era a Zona Oeste, o segundo, Extremo Sul, e o terceiro, isso me chamou mais atenção. Centro? Perguntei. Dinei assentiu. Região da República. Hotel barato, acesso fácil, muito fluxo. Um ótimo lugar para mascarar trânsito de IP. Ou para operar, Carla completou. Eu estralei os dedos, hábito antigo, e respirei fundo. Vamos descobrir quem está hospedado ali. Dinei já estava digitando, mas não era tão simples. Hotéis baratos registram documentos, mas raramente checam a autenticidade. E traficantes digitais, esses novos criminosos invisíveis, são especialistas em criar identidades temporárias. Mas antes que ele avançasse, Carla levantou algo que fez sentido imediato. Douglas, e se o garoto já tiver aparecido na escola? Mudança de comportamento, ausência, isolamento. Rodrigo teve sinais antes, e ninguém percebeu. Eu fechei os olhos por alguns segundos. Rodrigo não foi um caso isolado. Ele foi o primeiro que estourou. Quantos outros estavam à beira do mesmo abismo? Eu falei. A última mensagem foi enviada 45 minutos depois do crime. Significa que o manipulador, ou os manipuladores, não ficaram nem um pouco abalados com o que aconteceu. Eles só seguiram o ciclo.
Carla encarou o quadro, inquieta. O ciclo. Essa palavra estava começando a virar um fantasma na sala. Algo que circulava, que voltava, que não morria. Então Dinei falou: tenho uma lista parcial de e-mails e perfis usados pelos manipuladores. Todos eles mandaram mensagens para alunos do primeiro e segundo ano de escolas diferentes, mas com padrão semelhante no alvo. Meninos? Perguntei. Sim, Dinei respondeu. Entre 13 e 17 anos. E com histórico recente de isolamento. Carla fechou um dossiê e disse: eles procuram garotos vulneráveis, garotos invisíveis para a própria família, garotos quebrados por dentro, e transformam isso em ferramenta. Eu completei em voz baixa. Transformam eles em arma. E foi aí que tudo começou a girar de verdade. Porque agora não era mais sobre o que Rodrigo fez. Era sobre o que estavam fazendo com outros Rodrigos. Estávamos lidando com uma máquina de manipulação, organizada, silenciosa, eficiente, e com múltiplas vítimas em potencial. 2 horas depois, estávamos dentro da viatura, seguindo para o centro. Eu dirigia. Carla estava no banco do passageiro. Dinei atrás, pronto com 2 celulares criptografados e um notebook no colo. A cidade à noite parecia indiferente ao tipo de horror que estava prestes a ser revelado. Gente andando, bares lotados, luzes, buzinas. São Paulo sempre parece viva demais para aceitar que exista algo tão monstruoso escondido ali. Mas existe. Sempre existiu. Quando chegamos na rua do hotel indicado, tudo parecia banal. Estabelecimento pequeno, letreiro meio apagado, recepção com ventilador velho, um atendente com cara de que preferia estar em qualquer outro lugar. Frequência comum. Mochileiros, trabalhadores temporários, casais querendo privacidade. Carla mostrou o distintivo. Queremos ver quem entrou no quarto 307 nas últimas 4 horas. O atendente arregalou os olhos claramente assustado. Problema? Rotina. Carla mentiu sem mexer um músculo do rosto. Ele puxou uma ficha, e quando entregou para ela, a primeira coisa que notei foi que o nome era muito bom. Bom demais. Roberto Silva, falei. É nome de cadastro automático. Dinei completou. Clássico. Carla continuou. Documento? O atendente colocou uma cópia impressa no balcão. Eu bati o olho e disse: isso é falso e barato, papel sem marca d'água. O atendente engoliu seco. Querem subir? Agora. Eu disse. Subimos devagar. Não era prédio grande, mas cada degrau parecia um mantra de tensão. Quando chegamos ao corredor do 3º andar, tudo estava quieto demais. Nem TV ligada, nem passos, nem portas fechando. Nada. Eu fiz sinal para Carla ficar à esquerda. Dinei à direita. E caminhei até a porta 307. Encostei o ouvido. Silêncio. Bati de leve. Nada. Carla se aproximou, armada. Douglas, se algo acontecer ali dentro... Eu sei. Apertei a maçaneta. Girou. Destrancada. Quando a porta abriu, o quarto estava escuro, mas não abandonado. Havia cheiro de perfume barato, sabonete usado e algo mais. Algo que me deu um arrepio instantâneo. Uma presença recente. Acendi a luz e então vimos. A cama desarrumada. Uma mochila aberta. Uma camisa infantil jogada. E sobre a mesa, um celular. Ligado. Com uma conversa aberta. Carla se aproximou devagar, como se estivesse pisando em terreno minado. Douglas? Olha isso. Eu me aproximei. E o que vi fez o sangue gelar. A conversa estava no mesmo formato da conversa de Rodrigo. Mesma estrutura, mesma forma de doutrinação, mesma assinatura, mas era com outro nome. Oi, João. Você está quase pronto. Só falta enfrentar a última parte do ciclo. Um garoto, de 14 anos, ainda respirando o mesmo ar que nós, em algum lugar daquela rua, ou talvez naquele mesmo prédio. O celular tremeu na mesa. Nova mensagem entrando. Eu li em voz alta. Quando terminar, você vai finalmente ser livre. Foi aí que percebi. João não estava sendo guiado para algo. Ele estava sendo empurrado. E nós tínhamos minutos, talvez menos, para impedir o segundo desastre. Eu não lembro exatamente quando comecei a correr.
Só sei que quando dei por mim, já estava com a arma na mão, respirando como se meus pulmões estivessem queimando, cruzando o campo aberto atrás do galpão, como se minha vida dependesse disso. Mas não era a minha vida. Era a do garoto. Era a do João. O menino que podia ser a chave para encontrar a menina dos trilhos, e talvez até outras vítimas que ninguém teve coragem de assumir que existiam. A corrente balançava na minha mão, fria, ainda úmida de água suja e de sangue seco. Era a prova de que o motoqueiro tinha estado ali. Era o último objeto tocado por ele, o único traço recente desde o dia em que arrancou a menina do corredor da muca. E agora ele estava com um garoto. E eu já tinha visto esse filme antes. Sempre acaba do mesmo jeito. Ou o corpo aparece, ou não aparece nunca. Eu não ia deixar isso acontecer de novo. Voltamos para a viatura com pressa. Paulo dirigia rápido, mas mantinha controle. Eu tentava organizar meus pensamentos, mas eles saltavam, atropelavam uns aos outros, como se cada um lutasse para ser ouvido. Douglas, você está ouvindo isso? Paulo perguntou. O quê? O rádio. Tá todo mundo falando do mesmo cara, de bairros diferentes, mesma descrição, mesmo modus operandi. Peguei o rádio e aumentei o volume. Chamados descrevendo um homem de capacete escuro, moto preta, silenciador no escapamento, avistado na Muca, no Ipiranga, na Vila Prudente, no Tatuapé, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, como se o motoqueiro fosse um fantasma percorrendo a cidade por dentro da própria escuridão. Isso não fazia sentido. Mas fazia. Alguém com rotas pré-planejadas pela malha ferroviária. Alguém que conhecia os becos e as vielas melhor do que moradores. Alguém que sabia abrir passagem onde polícia não entrava. Eles não estão falando dele, eu murmurei. Estão falando deles. Paulo virou o rosto devagar. Você acha que o motoqueiro não age sozinho? Acho, respondi. Tenho certeza. É impossível um homem só movimentar a cidade inteira do jeito que ele está fazendo. Ele ficou em silêncio. Eu também. A sirene cortava o ar. O reflexo azul e vermelho batia nos postes, nos muros, nos carros parados. Parecia que São Paulo tinha acordado para o pesadelo tarde demais. A casa onde o garoto morava ficava na rua do orfanato, no fim de uma ladeira mal iluminada. A rua parecia ter sido arrancada de um outro bairro e jogada ali por acidente, silenciosa demais, escura demais, larga demais. Quando chegamos, os pais do menino estavam na calçada. A mãe tremia. O pai tremia ainda mais. A porta da casa estava aberta, luzes acesas, TV ligada e sem som. O tipo de ambiente que devia estar cheio de vida, mas que naquele momento parecia um quarto de hospital. Foi rápido, disse o pai. Muito rápido. Ele estava sozinho? Perguntei. É só por alguns segundos, ele só foi jogar o lixo. Paulo anotava tudo, mas ele olhou para mim. Aquele olhar de isso já era. Eu respirei fundo. Ele deixou algum vestígio? Algum barulho? Qualquer coisa? A mãe balançou a cabeça. Eu só ouvi a moto e uma porta batendo. Depois silêncio. Eu encostei a mão no portão. Ainda estava quente. Significava que tinha sido usado minutos antes. O motoqueiro não só esteve ali, ele podia ainda estar por perto, observando. Entramos na casa. Era simples, organizada, com cheiro de comida recém-feita. A mochila do garoto estava aberta no sofá. De dentro dela, um caderno amarelo escapava, com o nome escrito em letra torta: João. 10 anos. Meu coração apertou. Eu vi tantos casos assim ao longo da vida que já deveria ter criado uma couraça. Mas algumas coisas não cicatrizam. E a imagem de uma criança arrancada assim, sem defesa, sem proteção, mexia com algo dentro de mim que eu não sabia explicar. Recolhi a mochila. Depois revirei o cesto de lixo. O saco que ele tinha levado para fora estava jogado ali, intacto. Ele não teve tempo de jogar nada. Foi pego antes. Douglas, chamou Paulo da porta. A moto passou aqui. Tem certeza? Ele apontou para o asfalto. Uma marca preta, curva, ondulada. Um rastro de pneu acelerando e virando à esquerda. Ele não fugiu para longe, eu disse.
Isso aqui é o tipo de curva que alguém faz quando está virando rápido para não perder tempo. E para não ser visto, completou Paulo. Eu respirei fundo. O som da sirene de outra viatura ecoou ao longe. Vamos seguir o rastro. São Paulo é uma cidade que fala com quem sabe ouvir. E naquela noite, ela gritava. Seguimos o rastro pela rua, depois pela avenida do orfanato, depois por uma viela. O pneu marcava tudo, às vezes nítido, às vezes cortado por buracos ou sombras. Mas estava lá. O motoqueiro tinha traçado uma rota invisível, rápida, eficaz, como quem conhece cada calçada, cada curva, cada obstáculo. Entramos em ruas que não constavam em mapas, vielas que pareciam não levar a lugar nenhum, passagens estreitas onde só uma moto caberia. E então chegamos. Um túnel abandonado da antiga linha férrea, totalmente escuro, totalmente silencioso, totalmente errado. O rastro de pneu levava direto para dentro. Não gosto disso, murmurou Paulo. Ninguém gosta, respondi. Mas a gente vai. Eu puxei a lanterna, ele também. Entramos. O cheiro de mofo e ferrugem era tão forte que parecia um peso no ar. Cada passo ecoava no concreto, como se o túnel tivesse quilômetro de extensão. O som dos nossos passos voltava deformado, como se algo caminhando atrás de nós respondesse. Douglas, sussurrou Paulo, você ouviu isso? Ouvi. Um barulho, algo metálico. Não tiro, não moto, algo arrastando. Apontamos as lanternas. Nada. Seguimos mais fundo. O túnel fazia uma curva suave, e então vimos algo. Um fio, pendurado no teto, branco, fino. Eu me aproximei. É barbante, disse. O mesmo que segurava a corrente do galpão. Ele está deixando pistas? Não. Engoli seco. Ele está avisando que pode nos matar quando quiser. Continuamos. Mais fios pendurados. Alguns soltos. Outros presos com fita isolante. Outros enroscados no trilho. Era um labirinto. Mas um labirinto feito para gente que não era a gente. Feito para caça. E então, encontramos. O tênis. Pequeno. Número 33. Sujo de graxa e sangue. Eu me ajoelhei devagar com a lanterna tremendo na mão. Paulo, minha voz falhou. É do garoto. Paulo respirou fundo. Não falou nada. Apenas pousou a mão no ombro. Eu levantei o tênis no ar. Com a ponta da lanterna, percebi uma coisa. Uma marca, feita com faca. A mesma letra que estava nos prédios do Brás. A mesma letra que estava no depósito da Muca. A mesma letra que vimos raspada nas paredes de casas abandonadas. A letra M. Não era de motoqueiro. Era de matriz, o grupo, a organização, o coletivo. A rede por trás do homem de capacete. Paulo, ele não está sozinho. Eu sei, disse ele baixinho. Mas a pergunta é... Ele virou a lanterna para o fundo do túnel. E então vimos. Um container. Velho, enferrujado. Fechado por fora com um cadeado. E dentro dele, um barulho, fraco, pouco, mas inconfundível, o choro de uma criança. Eu olhei para Paulo. É ele, eu disse. É o João. Paulo engoliu seco. Bem, se ele está aqui, então... Cadê o motoqueiro? E antes que eu pudesse responder, o som que ecoou no túnel foi tão alto que fez o ar tremer. Biam! O motor de uma moto, ali dentro, com o escapamento abafado, e vindo na nossa direção. Apagamos as lanternas ao mesmo tempo. A escuridão engoliu tudo. E então eu entendi. Ele não queria fugir. Ele queria que a gente viesse. O túnel ficou completamente preto. Não era escuridão comum. Era um tipo de escuridão densa, aquela que parece ter peso, textura, presença. A única coisa que existia era o ronco abafado da moto ecoando nas paredes estreitas, como se vários motores rugissem ao mesmo tempo. Bram, bram. Ele estava vindo. E vinha devagar, como se estivesse saboreando cada segundo antes de aparecer. Eu respirei fundo, tentando manter o pulso firme, mas era impossível. O som da moto vinha de um ponto, depois de outro. Depois outro. Era como se ele se multiplicasse, se fragmentasse nas paredes, se transformasse em algo não humano.
Ele está brincando com a gente, murmurou Paulo, baixo o suficiente para não ecoar. Eu sei. Minha voz saiu rouca. Ele quer que a gente corra no escuro. E vamos. Eu dei um meio sorriso, mesmo sem ele ver. Vamos sobreviver primeiro. A moto rugiu de novo, mais forte, mais agressiva. Eu puxei a lanterna, mas hesitei antes de acender. Se eu acendesse, viraria alvo. Se eu não acendesse, ele nos pegaria sem enxergar nada. Foi então que um feixe de luz cortou o escuro atrás de nós. Eu virei rápido. Paulo estava com a lanterna acesa, apontada para o chão, criando um círculo de luz fraco, do tamanho de uma moeda. Ele fazia isso sempre. Iluminava só o que era necessário, deixando o resto no breu para não denunciar a posição. Mas algo estava errado. Paulo, sussurrei, abaixa a luz. Não fui eu, respondeu ele. Eu gelei. A luz não vinha de Paulo, vinha da moto. Um farol pequeno, focado, direcionado, ele estava lá, parado, no fim do túnel, a uns 80 metros, imóvel, a moto preta, o capacete com visor espelhado, a mão na embreagem. Ele não acelerava, não avançava, só observava, como um predador, como se quisesse que a gente entendesse que estava totalmente cercado. Então, o farol piscou. Uma vez, duas, três. Paulo engoliu em seco. 3 piscadas. Eu sei, respondi. É sinalização. Sinalização do quê? 3 significa prepare-se. Tem isso em gangue de rota, em esquema de escolta clandestina. Ele está avisando que, antes que eu pudesse terminar, o farol apagou. Total escuridão outra vez. Por um segundo, não ouvimos nada. E então, brá! A moto disparou. O túnel inteiro tremeu como se um trem estivesse passando por dentro da terra. Para a direita! Eu gritei. Nos jogamos para o canto do túnel no mesmo instante em que a moto cortou o espaço onde estávamos. O vento da passagem bateu no meu rosto como uma lâmina quente. Eu quase fui arremessado no trilho. Paulo caiu de joelhos. A moto passou por nós a poucos centímetros e subiu a rampa do outro lado do túnel, raspando o escapamento no concreto e produzindo um som que parecia um grito metálico. Ele não tentou matar a gente. Ele tentou medir nosso tempo de reação. Era isso que ele fazia com as vítimas, sempre antes de atacar. E agora fazia com policiais. Não era fuga, era provocação. Douglas? Chamou Paulo, ainda respirando rápido. Ele passou pela gente. Por que não avançou? Porque ele não queria nos pegar. Então, o que ele queria? Ouvir. Paulo franziu a testa. Ouvimos o quê? Eu apontei a lanterna para o container. O choro do garoto era fraco. Mas não era de dor, nem medo, era um choro ritmado, contido. Um choro de criança treinada para chorar só quando permitida. Paulo arregalou os olhos. Não pode ser. Eu me aproximei devagar. Sim. Engoli seco. Não é um sequestro. É um ato de exibição. Exibição para quem? A gente? Para nós. Para a matriz. Para qualquer um que esteja estudando o método dele. Eu toquei o container. Estava quente. E o cadeado estava aberto. Não completamente aberto, mas destravado. Como se alguém tivesse passado a chave e deixado ligado, esperando só que alguém tocasse para cair. O cadeado está destravado, eu disse. Paulo virou a cabeça, confuso. Mas isso significa que ele quer que a gente abra. E se for uma armadilha? É uma armadilha. Eu puxei a arma. Mas a gente vai abrir igual. Com a arma apontada, toquei devagar no cadeado, que caiu no chão com um clink seco. O choro parou. Totalmente. Eu respirei fundo e puxei a porta. Ela abriu com um rangido alto que ecoou pelo túnel como um lamento. Acendi a lanterna. E então vi. O garoto, sentado, amarrado, com fita na boca, mas vivo. Me olhando com olhos que não pediam socorro, pediam explicação. Que a primeira coisa que notei não foi o menino. Foi o que estava atrás dele. Pendurado na parede do container, havia uma placa metálica, velha, com tinta descascada. Nela, uma letra. A mesma letra que encontramos em prédios, galpões, casas, muros. M.
Mas ao lado dela havia outra. Um número. 3. M3. Paulo respirou fundo. O que é isso? Ele perguntou. Eu encarei a marca, e tudo fez sentido como um soco no estômago. Eles não são uma gangue, eu disse. São células. Células? Sim, como compartimentos. O motoqueiro é só um deles. É a célula M1, provavelmente. A gente acabou de encontrar a célula M3. Paulo ficou em choque. Eles são... Quantos? Eu olhei de novo para o garoto. Ou melhor, para a roupa dele. Era a roupa de escola, mas estava limpa demais, sem poeira, sem arranhões, sem qualquer marca de luta. E então me dei conta. Ele não tinha sido arrastado. Ele não tinha sido ferido. Ele tinha sido entregue, de propósito, para nós. Era uma mensagem. E quando percebi isso, ouvi o barulho. A moto. Voltando. Dessa vez o som vinha do fundo do túnel, onde não existia saída. Paulo, murmurei. Ele não está usando o túnel. Como assim? Ele está usando os trilhos por baixo. Antes que ele pudesse responder, o som subiu, como um trovão explodindo sob nossos pés. A moto surgiu pelo buraco lateral do túnel, uma abertura que antes estava coberta por tábuas, agora arrombadas, e saltou para dentro do túnel principal como um animal saindo da toca. O motoqueiro virou a moto no ar. Aterrissou suave, cortou na nossa direção. Eu empurrei Paulo e o garoto para o lado. A moto passou, raspou no container, derrubou latas, espalhou poeira, fez o chão tremer. E então, ele fez algo que eu jamais tinha visto ele fazer. Ele parou, a uns 15 metros de distância, virou lentamente a cabeça na nossa direção, apontou para mim e balançou o dedo, de um lado para o outro, como quem diz, ainda não. Depois apontou para o garoto. Fez um gesto circular no ar, como se dissesse, ele não é para ser salvo, ele é para ser visto. E acelerou, com tanta força que a moto levantou a roda da frente, fez um cavalinho completo e desapareceu rumo à saída. Ficamos apenas nós três, eu, Paulo e o garoto, que agora sorria, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real, não de alívio, não de medo, de cumplicidade. Cheguei perto devagar. João, você me entende? Perguntei. Ele moveu a cabeça. Uma vez. Eu engoli seco. Eles fizeram isso com você? Ele hesitou. Depois, para meu espanto, balançou a cabeça, negando. Então quem fez? O garoto levantou o olhar, direto para mim, e disse, com a voz baixa, mas clara o suficiente para gelar meu sangue. Eu já era deles antes. E você também vai ser. A lanterna tremeu na minha mão. Paulo ficou imóvel. O garoto continuou. A matriz não escolhe pessoas, escolhe funções. A sua já está pronta. E ele só veio avisar. Eu dei um passo para trás. Sem perceber, já estava tremendo. O garoto riu baixo. Mestre Douglas, ele sussurrou. A gente te espera. E então um estalo cortou o ar. Não veio da moto, nem do túnel. Veio do teto. Uma corda arrebentando, e algo enorme começou a descer, preso por correntes, rangendo, girando, ganhando velocidade. Paulo gritou, Douglas, cuida! Mas era tarde demais. O que caiu do teto não foi pedra, não foi ferro, não foi entulho. Foi um sino antigo, enorme, usado em locomotivas do século passado. Ele caiu entre mim e o garoto, com força suficiente para quase me esmagar. E quando bateu no chão, produziu um som metálico, profundo, que ecoou pelo túnel inteiro como uma sirene de guerra. E junto com ele, um papel preso na corrente. Eu puxei. Era simples, uma frase escrita à mão. O próximo é você. E embaixo, a assinatura. M1. O túnel parecia respirar. Cada gota de infiltração que caía ecoava como se alguém caminhasse atrás de nós. Eu segurava o bilhete de M1 na mão direita, amassado, úmido, como se o papel estivesse pulsando junto com meu coração. À minha frente, o garoto, agora sem a máscara emocional que vestira até ali, me encarava com uma calma que eu só tinha visto em adultos perigosos. Ele não falava,
Apenas observava o bilhete como se estivesse lendo diretamente através dele. Eu respirei fundo, tentando quebrar aquele silêncio brutal. Então era você o tempo todo. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. O garoto deu um meio sorriso, torto de canto de boca. Um sorriso que não combinava com sua idade. Não o tempo todo, seu Douglas, mas o suficiente. Aquela frase. A maneira como ele me chamou. A entonação quase educada, controlada. Não havia tremor, não havia medo, não havia fragilidade infantil. Era a fala de alguém preparado, treinado. Alguém que já tinha ensaiado aquilo. O papel entre meus dedos parecia ficar mais pesado. Você ajudou ele, ajudou o M1. Por quê? Eu não tentei esconder a indignação, nem o cansaço, nem a raiva. Ele deu alguns passos para trás, como se estivesse me convidando para entrar mais fundo no túnel com ele. A iluminação fraca dos postes detrás de nós criava sombras longas, projetando sua silhueta fina, como se ele fosse maior do que realmente era. Ninguém entende o M1, ele disse. O senhor também não entende. Me faz entender, então. Ele coçou a lateral do pescoço, como quem procura as palavras certas, mas sua expressão continuava firme. Não dá para explicar tudo falando. M1 sempre fala que tem coisas que a gente só entende vendo. Vendo o quê? Dei mais um passo. O que vocês chamam de monstros. O que vocês acham que é loucura. O M1 me mostrou tudo, desde o começo. O modo como ele disse "mostrou" fez um arrepio subir pela minha espinha. Não era simples aliciamento. Não era ameaça. Era quase doutrina. Eu precisava manter o controle. Não podia avançar rápido demais. Quantas vezes você encontrou ele? Ele sorriu de novo. Todas. Esse todas cortou mais fundo do que qualquer faca. Os horários, as rotas, os padrões que a equipe levantou, ele estava sempre perto, sempre à sombra, sempre no lugar onde o M1 precisava. O senhor acha que M1 trabalha sozinho? Não faz meu tipo subestimar psicopatas. Então, por que acha que ele teria medo de ser visto? Eu abri a boca para responder, mas percebi que aquilo não era uma pergunta real. Era uma provocação, um ataque calculado. O garoto continuou. O M1 nunca teve medo de ser visto, Douglas. Ele só precisava que olhassem para outro lugar. E quem melhor do que uma criança para isso? Minha respiração travou. Todas as peças começaram a se encaixar de forma violenta. A presença dele nas imediações dos crimes, a aparente inocência. Os horários que não batiam. As pequenas inconsistências que desprezamos porque ele era só um menino. Mas não era. Você servia de isca, declarei. Ele balançou a cabeça em negação, calmamente. Não. Eu servia de guia. O eco do túnel absorveu aquela frase como se ela fosse parte da própria construção. Eu dei mais 2 passos para frente, mantendo as mãos visíveis, mas meu corpo inteiro estava pronto para reagir. Guia? Para quê? Ele olhou para trás, para o fundo escuro do túnel e apontou com o queixo. Para onde tudo acaba. Eu sabia o que vinha a seguir. Não precisava ser gênio. O garoto queria que eu o seguisse. Queria me levar para dentro da toca do lobo. Mas algo ainda não fazia sentido. E por que me entregar esse bilhete? Por que me trazer até aqui? Ele suspirou como uma pessoa velha. Porque o M1 escolheu. Escolheu... o quê? Quem vai ver o final? Meus dedos apertaram o bilhete amassado. Eu o abri de novo, mesmo já tendo decorado cada palavra. Na letra firme, meticulosa, havia apenas a frase: "Seu teste começa agora." O garoto observou minha reação e completou, num sussurro quase carinhoso: "Você era o único que ele queria que chegasse até aqui vivo." Aquilo mexeu comigo. Não era elogio, era uma sentença. Então o garoto virou de costas, caminhando para a escuridão do túnel com passos firmes, controlados, como alguém acostumado a andar naquele tipo de ambiente. "Vem, Douglas. O M1 te espera." E foi aí que uma coisa aconteceu. Uma coisa que eu jamais esquecerei. Quando ele avançou alguns metros, a iluminação fraca dos postes lá fora começou a se desfazer, e algo no modo como ele caminhava
Mudou. O garoto deixou de parecer um menino. Seu corpo não cresceu, claro, mas sua postura, sua sombra, sua maneira de respirar. Era como se eu estivesse vendo um adulto dentro de um corpo pequeno, um cúmplice moldado, um comparsa treinado, um eco do próprio M1. E naquele momento, naquele instante preciso, eu entendi algo terrível. Eu não estava ali para capturá-lo. Eu estava ali para ser avaliado. O túnel parecia fechar atrás de mim. O ar ficou denso. O cheiro de ferrugem e infiltração tomou minha boca, e eu dei o primeiro passo para dentro, para o verdadeiro início do fim, para o lugar onde o M1 realmente queria me levar. A chuva caía pesada sobre São Paulo naquela madrugada, como se o céu inteiro tivesse decidido desabar sobre a cidade de uma vez. Relâmpagos estouravam no horizonte, iluminando a Muca em flashes rápidos que mostravam por alguns instantes o que a escuridão tentava esconder. Douglas descia a viela correndo, escorregando na lama misturada com sujeira, sangue, óleo de moto e lixo. Os pulmões queimavam, a garganta ardia, mas ele não parava. À frente, o motoqueiro desaparecia em curvas estreitas, acelerando com a mesma frieza com que havia pegado a menina meses antes. Mas dessa vez, não ia escapar. Não depois de tudo o que tinha feito. Não depois de cada corpo que Douglas encontrou. Não depois da verdade que finalmente veio à tona. A chuva batia tão forte que parecia perfurar a pele. Douglas limpou o rosto com o antebraço e viu ao longe o brilho do escapamento da moto sumindo por trás de uma fábrica abandonada, uma das antigas estruturas metálicas que cortavam a Muca e que, anos atrás, tinham sido usadas como depósitos clandestinos de mercadoria roubada. Agora serviam para outra coisa, coisa mais sombria, mais organizada, mais cruel. Douglas entrou pela porta lateral arrebentada do galpão, arma em punho, respiração pesada, passos calculados. O local estava quase totalmente escuro, exceto por algumas lâmpadas penduradas que piscavam, criando sombras que se moviam como se tivessem vida própria. A moto estava ali, caída no chão, ainda quente. O motoqueiro já tinha entrado. Douglas seguiu devagar. O piso era de concreto rachado e poças de água refletiam o teto enferrujado. Havia caixas espalhadas, restos de madeira, pedaços de metal, tudo em silêncio absoluto, exceto por um som distante, um som baixo, abafado. Um choro. Douglas congelou. Reconheceria aquele som até no fim da vida. Era ela, a menina dos trilhos. Ele correu. O choro vinha da parte dos fundos, atrás de uma porta metálica trancada com um cadeado velho. Douglas tentou abrir na força, mas o cadeado segurou. Atrás da porta, a voz fraca da menina. "Alguém, por favor, eu tô aqui!" gritou Douglas. "Aguenta um pouco." Ele deu 2 passos para trás e chutou o cadeado com toda a força. Nada. Chutou de novo. Nada. No terceiro chute, o metal estourou com um som seco e ecoou pelo galpão inteiro. A porta se abriu. A menina estava no chão, amarrada pelos pulsos, magra demais, com marcas nos braços, os olhos fundos, mas viva. Viva. Douglas se ajoelhou imediatamente e cortou as cordas com a faca do coldre. "Vai acabar hoje", sussurrou ele. "Eu prometo." A menina chorava descontroladamente, mas tentava falar. "Cuidado. Ele tá..." A lâmpada acima deles explodiu, e o galpão inteiro mergulhou no escuro. Douglas ergueu a arma. Silêncio absoluto. Depois, clac. O som de uma faca sendo puxada. Direita. Douglas virou o corpo e apontou. Nada. Clac. Atrás dele. Douglas girou de novo. Nada. O motoqueiro estava brincando com ele, com a mente dele, com os sentidos dele. "Você não devia ter vindo", disse uma voz grave ecoando pelas paredes. Douglas caminhou lentamente, protegendo a menina com o corpo. "Larga a arma", disse a voz. "Você já perdeu." Douglas apertou o cabo da pistola. "Não hoje." Uma sombra passou correndo pelo canto esquerdo, rápida demais para atirar, mas lenta o suficiente para mostrar uma silhueta alta, forte, encapuzada. A mesma figura dos relatos, a mesma figura das filmagens, a mesma figura das testemunhas. O motoqueiro,
Douglas avançou. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo galpão inteiro. A cada passo, a cada respiração, ele sentia que aquele era o momento que vinha se formando desde o primeiro dia. E então, o ataque veio. O motoqueiro saltou das sombras com a faca em posição de perfurar o pescoço de Douglas. O policial desviou por centímetros e os dois caíram rolando pelo chão sujo, escorregando na água da chuva que entrava pelo teto quebrado. Douglas tentou levantar, mas o motoqueiro foi mais rápido e chutou seu braço com força, fazendo a pistola voar longe. A faca passou pelo ar e cortou o ombro do policial, abrindo a pele e fazendo o sangue jorrar. Douglas gritou, mas manteve o foco. Ele agarrou o pulso do motoqueiro com as duas mãos, impedindo que a lâmina chegasse ao pescoço. Mas a força daquele homem era absurda. Parecia que ele não tinha limite, como se fosse movido por algo além da raiva. Você destruiu tudo, rosnou Douglas entre os dentes. Todas aquelas meninas, todos aqueles pais. O motoqueiro empurrou a faca mais perto. Você não sabe nada sobre mim. Douglas chutou a perna dele e conseguiu rolar para o lado. Mas o agressor foi em cima imediatamente, implacável, como um animal de caça. A faca cortou o ar e acertou o chão a centímetros da cabeça de Douglas. O policial agarrou um pedaço de ferro que estava jogado no chão e bateu com toda a força no braço do motoqueiro. A faca caiu. O motoqueiro avançou para recuperá-la, mas Douglas o empurrou e se levantou, tropeçando, sangrando, arfando. A menina gritava ao fundo. Cuidado! Douglas virou. Tarde demais. O motoqueiro veio correndo e o acertou com um soco no estômago. Douglas caiu de joelhos, sem ar. O motoqueiro pegou a faca do chão e levantou, apontando a lâmina para o rosto dele. Acabou. A chuva aumentou. O galpão tremia com o trovão. Douglas olhou nos olhos dele e disse, acabou para você, e chutou uma das colunas de madeira podre ao lado. A estrutura, enfraquecida pela infiltração e anos de abandono, cedeu imediatamente, e uma parte inteira do teto despencou em cima do motoqueiro, esmagando-o contra o chão. O impacto ecoou como um tiro. A faca voou longe, e o galpão ficou em silêncio. Douglas respirou fundo. Depois se levantou, mancando. O motoqueiro estava preso, imóvel, o corpo largado sob restos de metal e madeira. Douglas se aproximou devagar. O homem ainda respirava, mas fraco, muito fraco. O capuz caiu. Douglas viu o rosto pela primeira vez e congelou. Não era um desconhecido, não era um psicopata aleatório, não era um bandido da facção. Era um policial, da própria corporação, alguém que Douglas já encontrara no passado, alguém que tinha sido afastado anos antes por conduta violenta. O nome dele veio na mente como um soco, Moretti. O mesmo Moretti que, anos atrás, abandonou um caso de sequestro que resultou na morte de uma adolescente. Moretti abriu um sorriso fraco. Elas sempre somem, e ninguém faz nada. Douglas sentiu o estômago revirar. Ele queria vomitar. Ele queria acabar com aquilo ali mesmo, mas se controlou. Algumas verdades precisam ser expostas. E vivas. Douglas se virou e ajudou a menina a sair. Ela mal conseguia andar. Ele segurou ela firme, protegendo, guiando, enquanto a chuva aumentava e a sirene de uma viatura ao longe começava a crescer. Quando finalmente saíram do galpão, paramédicos correram para ela. Policiais cercaram a área. Douglas ficou parado ali, debaixo da chuva, completamente encharcado, sangrando, respirando como se tivesse corrido um ano inteiro. Um PM se aproximou e perguntou, cadê o suspeito? Douglas olhou para trás, para o galpão quebrado, para os escombros, e respondeu, dentro, vivo, por pouco. O PM correu. Douglas fechou os olhos por um instante. A cidade inteira parecia respirar. A muca parecia ver. E pela primeira vez em meses, Douglas sentiu algo que achava que tinha perdido para sempre. Paz. Frágil, pequena, mas real. A menina estava viva. O motoqueiro estava preso. E o caso da menina dos trilhos tinha um fim. Um fim sujo, doloroso, imperfeito. Mas um fim. Ele tinha armado aquilo.
Armadilha perfeita. O motoqueiro estava nos caçando, dentro de um túnel sem saída. A chuva que caíra sem piedade sobre São Paulo na noite da captura parecia ter levado consigo parte da escuridão que há meses pairava sobre a Muca. No dia seguinte, o sol apareceu tímido, filtrado pelas nuvens acinzentadas, mas ainda assim presente, como se a cidade estivesse, pela primeira vez em muito tempo, tentando respirar. A notícia correu antes mesmo do amanhecer. Os portais explodiram com manchetes. As rádios interromperam a programação. A TV fez plantão. Helicópteros sobrevoavam o bairro. Jornalistas se empurravam na frente do hospital onde a menina estava internada. De repente, toda a cidade queria saber. Quem era ele? Como um ex-policial conseguiu agir tanto tempo sem ser pego? Quem encobriu? Quem sabia? E, principalmente, como um homem que deveria proteger virou o predador. Douglas observava isso tudo de longe. Do alto da janela do prédio antigo da delegacia da Muca, ele via o movimento dos repórteres como uma colmeia inquieta. Cada gesto deles, cada microfone levantado, cada câmera ligada, tudo parecia mais pesado agora. Não era só mais um caso. Era um terremoto institucional. E ele estava no epicentro. Naquela manhã, Douglas entrou na sala da corregedoria com o braço enfaixado, o ombro costurado e os olhos marcados por uma exaustão que nenhum médico conseguiria tratar. O cheiro de café queimado, papel velho e medo preenchia o ambiente. Do outro lado da mesa estava o inspetor Costa, rosto sério, mãos trêmulas, expressão de alguém que preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Senta, Douglas. Ele sentou. Costa abriu um fichário grosso com dezenas de páginas presas por um grampo torto. A gente precisa esclarecer algumas coisas, disse o inspetor. Muitas coisas. Douglas respirou fundo. Eu sei. Costa tirou os óculos e esfregou os olhos. Como ninguém percebeu que Moretti estava atuando de novo, ele deveria estar afastado definitivamente. Douglas olhou para as paredes cinzas. Ele tinha apoio. Costa o encarou. Tem certeza? Douglas não piscou. Absoluta. Costa fechou o fichário e cruzou os braços. Nomes! Douglas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com a voz baixa, mas firme. Viaturas fantasma. Turnos sem registro. Delegacias que não repassavam denúncias. Sumiram com 2 testemunhas. Isso não é um homem só. Costa recuou na cadeira. Você está dizendo que existe uma célula operando dentro da corporação? Douglas respondeu com um olhar pesado. Existia. E Moretti era o elo mais fraco, o mais visível. O monstro que eles soltavam quando precisavam de alguém sujo. Costa ficou pálido. Isso vai explodir a polícia inteira. Douglas desviou o olhar. Talvez precise explodir. Silêncio. Nenhum dos dois conseguia dizer a próxima frase. Horas depois, Douglas saiu da corregedoria com a sensação de que havia deixado um pedaço de si lá dentro. Desceu as escadas devagar, passou pelo corredor onde os estagiários observavam as notícias no celular e seguiu até a saída principal. Quando abriu a porta, flashes quase o cegaram. Detetive, como o senhor encontrou a menina? O suspeito tem cúmplices? O senhor teme represálias? Douglas não respondeu. Só caminhou. Atravessou a rua e entrou no hospital, escapando das câmeras. Subiu até o 3º andar e bateu à porta do quarto 312, onde a menina estava. Marina. Esse era o nome dela. Pela primeira vez, Douglas sabia. Ela estava sentada na cama, um cobertor felpudo sobre as pernas, uma caneca de chocolate quente nas mãos. Os olhos ainda carregavam sombras de terror, mas havia ali escondido um brilho fraco. O início de algo que ele julgava perdido. Esperança. Oi, disse ela com voz baixinha. Douglas sorriu. Como você tá? Ela hesitou. Tô... viva. Ele respirou fundo. Isso é o mais importante. A menina olhou para a televisão ligada sem som, onde passava a notícia do caso. A foto de Moretti estampava a tela, com o rosto coberto por hematomas. Ela engoliu seco. Ele vai voltar? Douglas se aproximou, puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Não, respondeu. Ele não vai voltar mais.
Você promete? Douglas fechou os olhos por um instante. Depois disse: Eu prometo. E eu cumpro. Marina soltou o ar devagar, como se estivesse prendendo uma vida inteira. Depois perguntou: Por que ele fazia aquilo? Douglas não mentiu. Porque algumas pessoas quebram por dentro, e quando ninguém conserta, elas começam a quebrar os outros. Marina encarou ele por alguns segundos e disse algo que fez seu estômago gelar. Você também tá quebrado, né? Douglas ficou imóvel. A sinceridade dela era uma faca. Um pouco, admitiu. Marina tomou um gole do chocolate quente e sorriu com uma doçura quase antiga demais para a idade dela. Mas você ainda tenta consertar todo mundo? Isso é bonito. Douglas desviou o olhar. Não sabia lidar com aquilo. Mais tarde, ele desceu até a recepção. O corredor estava movimentado. Enfermeiros passavam às pressas. Policiais conversavam baixo. Repórteres batiam na porta tentando informações. E então ele viu a mãe de Marina. De pé, sozinha, com o rosto cansado, os olhos inchados, as mãos tremendo. Ela parecia tão frágil quanto uma folha prestes a rasgar. Quando os dois se olharam, ela desabou. Douglas a segurou antes que caísse. Ela chorava, soluçava, repetindo: obrigada, obrigada, obrigada. Ele não sabia onde pôr as mãos, como responder, o que fazer com toda a dor que saía dela. Apenas ficou ali. Deixou que ela desabasse, porque sabia que muitas pessoas nunca tinham a chance de chorar assim, com a filha viva nos braços. À noite, Douglas subiu até a cobertura do prédio onde morava. O vento frio soprava forte, trazendo o cheiro de chuva que voltaria a qualquer momento. Ele acendeu um cigarro, o primeiro em meses, e ficou olhando São Paulo brilhar lá embaixo. Tanta luz, tanta escuridão, tanta coisa que ninguém via. Quando a porta do terraço se abriu, ele não precisou se virar para saber quem era. Era Jonas, parceiro antigo, amigo de verdade, alguém que conhecia Douglas desde antes da queda, do divórcio, da transferência, da escuridão. Sabia que ia te encontrar aqui, disse Jonas. Douglas deu uma tragada. Aqui é quieto. Jonas se encostou na grade. Nem tão quieto assim. Tem gente querendo seu pescoço depois do que você disse na corregedoria. Douglas soltou a fumaça devagar. Eles que tentem, Jonas riu. Você mudou, hein? Douglas apertou os lábios. Não mudei. Só voltei. Jonas ficou sério. O que vai fazer agora? Douglas ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Vou terminar o que comecei. Jonas ergueu as sobrancelhas. O caso acabou. Douglas olhou para as luzes da cidade. Não. Acabou uma parte. Mas ainda tem muita gente envolvida, e muita coisa que não faz sentido. Jonas assentiu. Achei que diria isso. Douglas virou o rosto. E você, vai ficar fora disso? Jonas deu um sorriso cansado. Eu fico até o fim, parceiro, você sabe. Os dois ficaram ali, sem dizer mais nada, assistindo as luzes da cidade piscarem como olhos atentos. Em um ponto distante da Muca, no escuro de um estacionamento subterrâneo, um homem encapuzado atendia uma ligação. Ele descobriu, disse a voz do outro lado. Descobriu, respondeu o homem. E Moretti? Preso, mas vivo. Silêncio. Depois, hora de apagar as pistas? O homem sorriu. Um sorriso que ninguém ouviria, mas que o telefone transmitia como um veneno. Não, ainda não. Então, qual é o próximo passo? O homem guardou o celular no bolso e respondeu antes de desligar. Agora, a gente observa Douglas. A cidade respirou fundo. A noite caiu de novo. E a Muca voltou a ouvir os ruídos que só se escutam quando ninguém está prestando atenção. A história da menina dos trilhos tinha acabado, mas a história de Douglas tinha acabado de começar.